Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula da disciplina Comunicação e Linguagem. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e neste momento farei minha audiodescrição. Eu estou no estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim é uma parede branca. Do meu lado esquerdo está escrito EAD, Mudando Realidades, em verde. Eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados na altura do ombro. Estou usando uma saia longa cinza, uma blusa cinza e um terno rosa. Bem, nas duas primeiras aulas, nós falamos sobre a linguagem no geral, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista. Demos ênfase na linguagem verbal escrita, ou seja, no texto escrito. E a partir de hoje nós vamos começar a discutir alguns gêneros textuais que vocês utilizarão na vida profissional de vocês. Então nós vamos estudar na aula de hoje, né, os textos oficiais e os textos comerciais. Segundo o manual da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Veja bem, quando a gente trabalha em uma instituição pública, todos os documentos que nós produzimos, sejam esses documentos internos, que vão circular apenas internamente, ou seja, entre os departamentos daquela instituição, ou documentos para se comunicar com o público externo, esses documentos são chamados de redação oficial, né? Que é aquele documento expedido, emitido por uma instituição pública, seja essa instituição municipal, estadual ou federal. E este mesmo manual da Presidência da República, ele apresenta algumas características que devem ter os textos oficiais. Quais são essas características? O texto ele deve ser conciso, ou seja, falar o máximo possível de informações com o mínimo possível de palavras. Essa concisão também vai levar à objetividade. Lembrar sempre que quando nós estamos escrevendo um texto oficial, nós não fazemos em nosso nome, mas em nome do cargo que nós ocupamos. Então nós devemos ser objetivos. Escrever um texto oficial é muito diferente, por exemplo, de escrever um texto literário, que é um texto em que predomina a subjetividade. No texto oficial, devemos ser objetivos, por isso, devemos utilizar palavras no seu sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real. A clareza também é fundamental, a impessoalidade, a formalidade, a coesão e a coerência e o uso da linguagem culta, da variante culta. Nós falamos sobre as variantes linguísticas lá na nossa primeira aula. E quando a gente vai escrever um documento oficial, é importante utilizar a linguagem culta, certo? Quando a gente vai escrever um documento oficial, a gente, né, por exemplo, um ofício, um memorando, é como se fosse uma carta, esses documentos. Quando a gente escreve, vamos pensar nas cartas pessoais que a gente escreve. A gente sempre chama o outro pelo nome, vai escrever uma carta para mãe, querido pai, né? Quando a gente vai escrever uma carta oficial, que é um memorando, um ofício, a gente vai se dirigir ao outro, mas para isso nós temos que pensar nos pronomes de tratamentos oficiais, porque dentro destes documentos, né, eu vou utilizar os pronomes de tratamento, eu não vou me referir ao outro com o pronome você, eu vou utilizar os pronomes adequados, né? Por exemplo, senhor, né? Para quem que eu vou utilizar o senhor? Para pessoas, né, com quem há um distanciamento mais respeitoso. Exemplo, Vossa Excelência. Quando que eu uso Vossa Excelência? Quando eu estou escrevendo um documento oficial para o presidente da República, para os ministros, para as altas patentes militares, para os bispos, para os arcebispos, né? Então, assim, a escolha do pronome de tratamento vai depender para quem eu estou enviando este documento oficial, seja ele um memorando, seja ele um ofício. Então, sempre que você for escrever um documento oficial, ou seja, você trabalha em uma instituição pública, é bom você verificar qual é o pronome de tratamento adequado para você se comunicar com aquela pessoa para quem você está escrevendo. Agora,
apesar de haver, né, o pronome de tratamento adequado, no dia 11 de abril de 2019, né, foi publicado o decreto número 9.758. Esse decreto, ele dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal. Veja bem, por quê? Professora, eu trabalho em uma instituição pública. Existe algum documento, algum manual que me ajude a escrever esses documentos? Existe sim. Se você trabalha numa instituição pública federal, sempre que você for escrever um documento oficial, você vai consultar um manual, né, de redação da Presidência da República. Este manual, né, a última reformulação dele foi em 2018. Se você trabalha numa instituição estadual, você precisa verificar se o estado possui esse manual. Se você trabalha numa instituição municipal, você precisa verificar se o município possui esse manual. Então, só que o que aconteceu? A última reformulação do manual, né, para instituições públicas federais foi feita em 2018. E lá fala de todos os pronomes de tratamentos adequados, da forma de endereçamento. Só que em 2019, o presidente da República, ele publicou este decreto. Então, este decreto, as alterações feitas por este decreto não estão presentes na reformulação do manual, porque o manual foi reformulado em 2018. E esse decreto é só de 2019. E a quem se aplica este decreto, né? Este decreto aplica-se às cerimônias das quais o agente público federal participe. Aplica-se o disposto neste decreto aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo, aos militares das Forças Armadas, aos empregados públicos, ao pessoal temporário, aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas públicas, né, e sociedade de economia mista, aos empregados terceirizados que exercem atividade diretamente para os entes da administração pública federal, aos ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos ministros de Estado, e ao vice-presidente e ao presidente da República. Então, este decreto número 9.758 aplica a essas pessoas aqui. Vejam que são pessoas que fazem parte, né, de instituições públicas federais, não estaduais ou municipais. E a quem este decreto não se aplica? Não se aplica às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos nacionais. Não se aplica às comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes públicos do Poder Judiciário. Então, eu trabalho na instituição pública federal e vou me comunicar, né, com o Poder Judiciário. Então, eu preciso continuar utilizando o pronome de tratamento adequado, porque não se aplica para me comunicar, né, com o Poder Judiciário, nem com o Poder Legislativo, né, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. E o que diz esse decreto 9.758? Lá em seu artigo 2º, ele diz assim, ó: o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, independente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função ou da ocasião. Parágrafo único, o pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. Como assim, professora? Porque antes, quando eu ia enviar um ofício para o presidente da República, lá dentro, né, eu iria me dirigir ao presidente da República com o pronome de tratamento Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência é o pronome que a gente usa para os políticos, para os presidentes, para os governadores, para os prefeitos. Só que, segundo este decreto, quando eu vou me comunicar, né, com servidores públicos federais, principalmente do Poder Executivo, porque vocês viram que não se aplica ao Legislativo, ao Judiciário, né? Então se aplica mais ao Executivo. Então eu não vou mais lá dentro desse ofício, desse memorando, utilizar o Vossa Excelência para o presidente, para o vice-presidente, não é? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar senhor ou senhora. Outro exemplo, o pronome de tratamento adequado para reitor é Vossa Magnificência. Então, antes desse decreto, quando eu ia escrever, né,
um ofício para o reitor, por exemplo, o reitor aqui do Instituto Federal de Rondônia, dentro deste ofício, quando eu ia me referir a ele, eu usava o Vossa Magnificência, o pronome de tratamento Vossa Magnificência. Agora, depois deste decreto, significa que eu vou utilizar o senhor, né? Ou, se for uma reitora, senhora. Então, isso diz, lembrando que é apenas para instituições públicas federais e para quem é do poder executivo, porque quem é do legislativo, judiciário, né, continua ainda valendo as outras regras, utilizando o pronome adequado, dependendo da pessoa. Então, se tiver maiores interesses, leiam este decreto aí na íntegra. E os fechos? Quando eu vou me comunicar, né, é porque, como eu disse, os ofícios, os memorandos, que são exemplos de redação oficial, eu preciso me despedir das pessoas. E aí, a gente vê muitos ofícios ou memorandos assim, olha, com o seguinte fecho: sem mais, para o momento, eu levo votos de estima e consideração. Segundo o manual da Presidência da República, os únicos fechos, né, adequados para as comunicações oficiais são atenciosamente e respeitosamente. Eu que decido? Eu acho mais bonito usar atenciosamente. Vou sempre usar atenciosamente? Não. Eu vou usar atenciosamente, né, quando o emissor, que é aquele que escreve o documento, ele possuir cargo superior ou equivalente ao ocupado pelo destinatário. Exemplo, vamos supor que eu seja diretora, né? Eu, diretora do Instituto Federal, do campus, enviando um ofício para um coordenador de curso. Veja que, hierarquicamente, o cargo de diretor, né, é superior ao cargo de um coordenador. Então, quem está escrevendo ocupa cargo superior ao de quem vai receber. Então, neste caso, o fecho adequado é atenciosamente. Eu também uso atenciosamente quando eu estou escrevendo para quem ocupa um cargo semelhante ao meu. Exemplo, eu, diretora, escrevendo, né, um ofício para outro diretor. Então, os cargos ocupam a mesma posição, né, na hierarquia. Então, neste caso, eu também vou utilizar o atenciosamente. E o respeitosamente a gente usa quando o emissor possuir cargo inferior ao ocupado pelo destinatário. Veja, aqui no Instituto Federal, eu sou professora. Então, se eu vou escrever um ofício, né, para um coordenador de curso, para o diretor ou até mesmo para o reitor, são pessoas que ocupam cargo superior ao meu. Então, neste caso, o fecho adequado é respeitosamente. Então, é preciso levar em consideração esses elementos. São muitos os documentos oficiais, tá? Nós vamos começar falando sobre o memorando. O que é o memorando? O memorando é o tipo de documento utilizado por órgãos públicos para se comunicar internamente. Então, veja que é apenas internamente, porque dentro de uma mesma instituição há vários setores. E esses setores precisam se comunicar. E aí, quando esses setores vão se comunicar internamente, eles utilizam o quê? O memorando. A principal característica desse documento é a agilidade. Dessa forma, seu uso deve pautar-se pela rapidez e pela agilidade, minimizando os procedimentos burocráticos, segundo Andrade e Henrique. Agora, veja bem, o memorando, ele era utilizado para a comunicação interna, ou seja, que são as comunicações entre os setores, até 2018, tanto instituições públicas federais, estaduais ou municipais. Entretanto, eu disse para vocês que o Manual da Presidência da República, que é um manual que rege, né, a escrita oficial apenas instituições públicas federais, ele não serve para estadual e nem para municipal, apenas a federal. Quando ele passou por essa reformulação em 2018, ele retirou o memorando. O que isso significa? Que apenas as instituições públicas federais, elas não utilizam mais o gênero memorando, que antes era utilizado para a comunicação interna, que é a comunicação entre os setores. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, então se não existe mais o memorando nas instituições públicas federais, por que a senhora está falando sobre ele? Porque ainda existe nas instituições públicas estaduais e municipais, tá? Então, se você trabalha numa instituição pública federal, mesmo que você queira se comunicar internamente, ou seja, com os setores,
você vai utilizar o ofício também para isso. Agora, se você trabalha numa instituição pública estadual ou municipal, a comunicação interna entre os setores ainda se dá por meio do memorando. Então, aqui eu trouxe, né, um exemplo de um memorando, né, para vocês. Então, a gente sempre inicia aqui pelo símbolo, né, do Estado. Por exemplo, esse memorando está saindo de um órgão estadual, então eu vou usar aqui, né, aquele brasão que representa o Estado. Agora não, esse memorando está saindo de uma instituição pública municipal, então eu vou usar o brasão que representa ali, né, o município. Logo depois eu escrevo, por exemplo, Secretaria Estadual de Educação, né, que é o local de onde esse documento está saindo, e também, né, o departamento, por quê? Secretaria Estadual, com certeza a Secretaria Estadual tem vários departamentos, então informar também, né, o nome deste departamento é importante, tudo isso de forma centralizada. Aqui, alinhado à esquerda, a gente coloca o nome do documento, que é memorando, o número, né, e como funciona o número? No primeiro dia do ano, o primeiro memorando que este departamento aqui escreve é o número 1. O segundo, número 2, número 3, número 50, 100, até o último dia do ano. Quando vira o ano, né, volta tudo de novo a partir do número 1. Então, o número, né, e aí cada departamento tem o seu controle de qual número, né? Já escrevi o memorando número 200. Então, o próximo vai ser o número 201. Depois do número barra, o ano, né, em que esse documento está sendo expedido, a sigla, né, do departamento de onde está saindo e a sigla também da instituição. Alinhada à direita, o nome da cidade, né, o dia, o mês e o ano. Também é importante escrever o assunto, né? Qual é o assunto? Por quê? Porque isso facilita a comunicação. Porque dentro de um departamento há várias pessoas trabalhando e cada uma certamente é responsável por determinado assunto. Então, quando você escreve o assunto, e aí em negrito, tá? O assunto de forma objetiva, facilita, né, que este documento chegue às mãos da pessoa que tem poder para tomar aquela decisão. Logo depois vem o vocativo, exemplo, senhora coordenadora do ensino médio, porque este memorando está sendo enviada pela coordenadora do ensino médio. O vocativo sempre seguido por vírgula também, tá? Isso é importante. E depois vem o corpo do texto. O corpo do texto você tem que ser objetivo, tá? Comece já dizendo qual é a informação que você tem para escrever ali. Se é informar, informo. Se é convidar, convido. Se é relatar, relato. Tá? Comece indo direto ao assunto. Lembrem-se que lá no início eu disse que uma das características do texto oficial é a objetividade. Então, sejam objetivos. Claro, cuidem para que esse texto seja coeso, seja coerente, né? Mas de forma bem objetiva. Terminou, né, de informar, de convidar, de relatar, vem o fecho. Neste caso aqui foi usado o fecho atenciosamente, por quê? Porque quem enviou foi a gerente de ensino. Então, a gerente ocupa cargo superior à coordenadora. Por isso que ela usou o fecho atenciosamente, tá certo? Então, essa é uma das estruturas do memorando. Além do memorando, a gente também pode se comunicar, né, nas instituições públicas por meio do ofício. Então, veja, enquanto o memorando é a comunicação interna, a comunicação entre os setores, o ofício é a comunicação externa. Agora, lembre-se do que eu disse. Desde 2018, nas instituições públicas federais, o ofício serve tanto para a comunicação interna, que é a comunicação entre os setores, quanto para a comunicação externa. Agora, nas instituições públicas estaduais e municipais, o memorando serve para a comunicação interna e o ofício para a comunicação externa. Então, aqui a definição é: o ofício é a forma de comunicação externa das instituições públicas. Vale ressaltar que desde a reformulação do Manual de Redação da Presidência da República, ocorrido em 2018, o ofício serve tanto para as comunicações internas quanto externas nas instituições públicas federais. Apenas nas federais ele serve para a comunicação interna e externa. E aqui eu trouxe um modelo retirado lá do Manual de Redação da Presidência, que teve sua reformulação em 2018. Então, este aqui, como saiu de uma instituição pública federal, começou o quê? Com o brasão, né, que representa o Brasil, o símbolo do Brasil, né, aqui centralizado o nome do ministério, o nome da secretaria,
o nome do departamento. Aí aqui alinhado à esquerda, o nome, ofício todo em caixa alta, o número desse ofício, o ano em que ele está sendo expedido e a sigla, né? Por exemplo, aqui está saindo do Ministério do Desenvolvimento Humano, então a sigla deste ministério. Aqui alinhado à direita, a cidade, né? Onde este ofício está sendo emitido, o dia, o mês, o ano e o ponto final. Ao contrário do memorando, o ofício também tem o endereçamento, que é isso aqui, olha, a sua excelência, né? O nome, o ministro, a função que ele ocupa, o endereço, o CEP, a cidade e o estado, no caso aqui o Distrito Federal. Agora, lembram que lá no início eu falei daquele decreto, né, de 2019? Aquele decreto, ele alterou aqui o endereçamento também. Então, se você trabalha numa instituição pública federal, tá? Quando você for escrever o ofício, você consulte aquele decreto, porque ele também trouxe alterações aqui para o endereçamento. Logo depois do endereçamento tem um assunto, todo em negrito, tá? Também escreveu o assunto de forma clara, de forma objetiva. O vocativo, né, que é a forma como eu chamo a pessoa, porque o ofício também é uma carta. Então aqui, olha, senhor ministro, né, o vocativo sempre seguido de vírgula. Depois eu começo o texto, olha só, deixo um parágrafo, né, de 2,5 centímetros. O texto de forma objetiva, clara, concisa, indo direto ao assunto. Terminou, né, de escrever aquilo que você precisava, vem o fecho. Lembrando que o fecho é atenciosamente ou respeitosamente. Neste caso aqui, como é um ministro enviando para outro ministro, veja que eles ocupam cargos iguais, funções iguais. Por isso que ele utilizou o fecho atenciosamente. O fecho sempre vem seguido de vírgula e aqui centralizado o nome de quem está enviando, né? Tudo escrito em caixa alta e abaixo o cargo que essa pessoa ocupa. Tanto o ofício quanto o memorando, eles podem também ter classificações. Por exemplo, existe o ofício circular, o ofício conjunto e o ofício conjunto circular. O que é o ofício circular? É quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. Vamos pensar assim, que o Ministério do Desenvolvimento Humano vai enviar um ofício para o Instituto Federal de Rondônia e para o IBAMA. Veja que é um órgão enviando para dois órgãos diferentes. E aí vai chamar de ofício circular. Temos também o ofício conjunto, é quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão receptor. Vamos pensar assim, que o Ministério da Educação, né, junto com o Ministério do Desenvolvimento Humano, enviando, por exemplo, um ofício para o Instituto Federal de Rondônia. Veja que são duas instituições diferentes, enviando o ofício para uma única instituição, então ofício conjunto. E ainda tem o ofício conjunto circular, é quando mais de um órgão, ou seja, dois, por exemplo, é o Ministério da Educação e o Ministério das Relações Internacionais, por exemplo, né? Envia um ofício, o mesmo ofício, para dois órgãos receptores, certo? Então, há esse tipo. Aí, em vez de escrever apenas ofício, seria ofício circular, ofício conjunto ou ofício conjunto circular. Agora, pode ser que vocês não trabalhem numa instituição pública, nem federal, nem estadual e nem municipal. Que vocês trabalhem em instituições privadas. Aí, neste caso, os documentos que vocês vão produzir, seja para comunicação interna ou externa, não é chamado de redação oficial. Por quê? Para ser redação oficial, tem que sair de uma instituição pública. Documentos expedidos em instituições privadas são chamados de documentos comerciais. Exemplo, nós temos a carta comercial, que é um desses documentos comerciais. A carta comercial, ela é uma forma de comunicação usada na área comercial e empresarial. Por não ser um documento oficial, ou seja, utilizado no setor público, não há regras rígidas na sua elaboração. O que se exige é que a linguagem do texto seja clara, objetiva e obedeça à norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, não tem tantas regras quanto existe nos documentos oficiais, porque os documentos oficiais têm lá um manual dizendo como são escritos. Os documentos empresariais, comerciais, geralmente cada empresa, cada comércio, né, institui ali as suas
as suas próprias regras. Mas eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma forma que pode ser expedida uma carta comercial. É bom, né, colocar o timbre, que é aquela imagem que representa ali o meu comércio, a minha empresa. Logo depois, né, também de forma centralizada, o nome do meu comércio, da minha empresa. Alinhado à esquerda também é bom colocar o nome do documento, no caso aqui carta comercial, o número deste documento, né? Alinhado à direita, a cidade, o dia, o mês e o ano. Pode também, assim como no ofício, né, fazer um endereçamento, o assunto, um vocativo. Só que na carta comercial, o vocativo ele é mais livre, prezada, né, prezada, prezado. O fecho também, né, na carta comercial não existe uma regra, tem que ser apenas atenciosamente ou respeitosamente. Então, algumas pessoas usam atentamente, cordialmente, é um texto mais livre, tá? Então, há possibilidade de outras formas de fecho na redação comercial, o que não é possível na redação oficial. Aí, o nome, né, da pessoa que está emitindo o documento e o cargo que essa pessoa ocupa. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos encontramos para a última aula da disciplina Comunicação e Linguagem. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.